Então, entender essa dinâmica e incorporar isso no seu atendimento, é impossível que a cliente não valorize o seu trabalho. Impossível. Eu te garanto que é impossível. Você acredita que a concorrência está muito grande e que você perde clientes de escovação porque o vizinho cobra mais barato? Você morre de medo da cliente virar e falar para você, ai, que escova cara. Se a cliente não valoriza o seu trabalho, é porque você não sabe fazer o que eu vou te contar hoje. Então, aprenda o que você precisa fazer para que a cliente valorize mais a sua escovação. Meu nome é Luma Sakamoto e eu sou fundadora do Cabeleireiro Integrativo, onde eu ajudo aspirantes e profissionais a saírem do zero à escovação perfeita. Se você ainda não sabe, eu sou cabeleireira, sou tricologista e tenho essa missão aqui com a relação à educação. Na opinião de vocês, o que é o maior problema dessa falta de valorização do serviço da escovação? O que vocês acreditam que acontece para que esse serviço não seja valorizado, que a cliente não faça, não reconheça o valor desse trabalho? Tem muita gente que pensa que tem correlação com concorrência, então pode ser o seu caso, você acredita que a concorrência é muito grande, que você vai perder cliente porque o vizinho cobra mais barato na escovação, ou você ainda tem medo da cliente virar para você e falar que a escova tá cara, né? Então, o que acaba acontecendo? A cliente não valoriza o seu trabalho, você não sabe o que fazer, então é justamente por isso que eu tô aqui hoje, para compartilhar o que você pode fazer para a cliente valorizar mais o seu trabalho, tá? Mas enfim, que ajuda é essa? Que atalho é esse que você está me trazendo, Luma? Esse atalho tem a ver com o processo de atendimento para te ajudar a valorizar, tá, o seu trabalho. Ou seja, no momento que a gente está trabalhando, a gente tem que ter a consciência de que é um processo. Então, eu vou contar quais são esses 2 passos e que eu acredito que sejam fundamentais para acontecer a valorização do trabalho. Então, eu quero que você fique comigo porque eu vou explicar esses 2 passinhos até o final, tá bom? Ou seja, hoje, quando a gente fala de valorização do trabalho, não necessariamente a gente está falando pelo menos no conteúdo que eu vou trazer hoje, é específico da questão técnica em si, tá? Então, não necessariamente, hoje eu não vou tratar dessa parte de escovação de mão na massa, tá? Eu já falei para vocês que eu acabo fazendo uma alternância de tipo de conteúdo, porque eu percebo que, assim, os conteúdos que estão disponíveis gratuitamente, ora eles são focados no técnico e não passam o pulo do gato, ou ainda eles não mostram o que está por trás do atendimento que vai levar à fidelização, à valorização. Sinceramente, eu entendo que a maior parte das pessoas quer ver técnica, eu tenho cada vez mais feito a parte técnica, só que não é a parte técnica necessariamente que vai fazer com que a cliente perceba o seu valor. E é justamente o assunto que eu trouxe hoje para vocês. É até interessante porque nesse momento, né, hoje, eu estou em curso, né, estou fazendo um curso, uma atualização em corte de cabelo. Está sendo muito bacana a experiência. O Renato Fusco, Criadores de Imagem, tem um trabalho incrível. Nossa, curtindo demais. E, lógico, eu tô aprendendo técnicas incríveis. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tive a oportunidade de acompanhar o Renato atendendo, né, algumas clientes vieram aqui para ele atender, e é justamente sobre esse assunto que eu vou falar para vocês. Quando você vê um cara com uma baita bagagem, uma baita experiência, embaixador de marcas, de uma marca bem grande, o trabalho que ele faz durante um atendimento não é só técnico, definitivamente não é só técnico.
Então, eu estou tendo a oportunidade de estar ali do lado, vendo o cara trabalhar, vendo como é que ele conversa, como que ele conduz isso, e tem tudo a ver, sem querer, tem tudo a ver com o assunto que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Que eu vou falar esses dois passos aí para a cliente valorizar o seu trabalho. Bom, beleza, gente, estou falando isso para vocês de valorização e que isso tem a ver com o processo de atendimento. Por quê? Porque se a cliente ou o cliente, em qualquer situação, se ele tem uma percepção de valor baixa, as pessoas tendem a querer pagar pouco por um serviço ou por um produto, tá? Então, entenda o seguinte, não tem como você falar assim para cliente, o meu trabalho vale muito. Você fala assim, então eu vou cobrar, sei lá, R$100. A questão se ela vai pagar ou não vai pagar, vai ficar satisfeita ou não com o valor que você cobra, é se ela percebe que vale a pena. Então, por isso que eu falo para vocês, ó, percepção de valor no outro, né? Aí você fala, Luma, mas como é que eu faço a cliente perceber que eu tenho valor? São 2 passos, 2 coisas que eu vou explicar para vocês e que vai aumentar a percepção de valor da cliente. Eu quero que vocês entendam isso. Isso é construído. Você apresenta o preço, né, ou você cobra lá no final pelo seu serviço, depois que você passou, né, por essa caminhada e, aliás, você vai cobrar no final. Você pode até apresentar antes, se for o combinado e tal, mas você vai cobrar um preço X depois que você entregou um processo para a cliente. Isso tem que ficar nítido para ela. Porque se fosse para um robô fazer, né, pegar e fazer o cabelo, não abrir a boca, não personalizar, não falar nada, a cliente com certeza valorizaria menos, né? Então, vocês têm que entender essa correlação do processo de trabalho e que isso está ligado ao posicionamento profissional que você tem. E então, aliar posicionamento com percepção, né? Criação de percepção de valor na cliente, beleza? Então, vamos lá. O que você tem que fazer? Você tem que ter um processo de atendimento que valorize você, que valorize seu espaço, tá? Mas aí você fala assim, nossa, Luma, mas isso pode ser complicado, né? No começo é um pouquinho, porque a gente tá... Quando a gente começa a fazer cabelo, a gente quer muito técnica, e a gente tá tão concentrado em executar aquela técnica do jeito correto que às vezes a gente esquece de todo o resto, né? Mas ao longo do tempo você vai perceber que esses conceitos eles vão sendo incorporados durante o seu atendimento e aí organicamente você vai se diferenciar de uma forma muito natural e aí você vai criar uma clientela que te valoriza, tá? Então, só que o que você não pode fazer? Você não pode ficar forçando a barra, se vendendo o tempo todo, né? Ficar daquele tipo de pessoa que tá o tempo todo falando de si. Não é isso que eu quero que vocês façam. Eu vou mostrar quais são esses 2 passos que vocês vão fazer que vai ajudar a construir esse processo de atendimento, beleza? Então, o que você tem que fazer? Quais são esses 2 passos para a cliente valorizar a sua escovação? Primeiro passo é a consultoria, né? O que é essa consultoria? Ela se subdivide em 2 formas, tá? Mas para que serve essa consultoria? Para que serve esse primeiro momento com a cliente, né? Do processo de atendimento que eu estou propondo para vocês? Primeiro, você vai mostrar a autoridade que você tem, né? Que você entende daquilo que você faz. Você tem um domínio sobre o seu trabalho e aí você consegue, nessa consultoria, então, diferenciar-se e posicionar-se. Então, quando a primeira coisa que a cliente chega na sua cadeira, você fica de frente para ela, olha para ela e começa a conversar, começa a explicar o que você vai conversar. Eu já fiz live específica, né, das coisas que eu pergunto, que eu sugiro que vocês também façam nesse processo de atendimento, mas eu vou dar uns exemplos aqui.
Primeira coisa de tudo, você vai fazer essa consultoria, você tem que prestar atenção na cliente, você tem que estar, de fato, concentrado ali, olhando para ela, prestando muita atenção nos gestos dela. E aí você vem e apresenta as opções de escovação. Poderia ser as opções do corte, as opções de cor, tá? Então você vai chegar para ela e falar assim, olha, como você prefere a sua escovação? Aí você pode, inclusive, usar as mãos para ajudá-la a entender o que ela gosta, né? Por exemplo, essa parte, eu quero liso com a ponta virada para fora. Aí você faz o movimento para a cliente, ela consegue entender melhor, porque muitas vezes a cliente não é tão auditiva assim, né? Então você passa a mão, ela é mais sinestésica, ela já consegue, assim, quero o cabelo assim, ó, né? Então isso já ajuda. Então, nessa consultoria, você vai, primeiro de tudo, prestar atenção, fazer a pessoa realmente sentir que você está ali com ela. Aí você vai apresentar as opções da escovação. Você vira para ela e fala assim, você quer liso, com a ponta virada para fora? Você prefere, aí você faz um movimento para ela. Você prefere ele mais ondulado? Ou você prefere ele mais lisinho, com a ponta para dentro? E o volume da franja? Você gosta da franja mais alta? Você prefere a franja mais baixinha, tá? O que você gosta? O que você não gosta? Então tem que ter essa comunicação. Gente, eu passo muito nervoso se a pessoa simplesmente não pergunta nada e pega o secador e sai escovando, Então você tem que comunicar. Por quê? Nesse momento de pergunta, que você levanta qual é a direção técnica que você vai ter a respeito daquele trabalho, aí a cliente ela já começa a se sentir segura, porque ela foi ouvida, né? Então é muito louco isso, mas citando até o exemplo, eu vendo, né, o Renato Fus atender, é muito bacana, como ele vai conduzindo esse processo, vai deixando o cliente super à vontade, e aí ele tenta trazer o máximo de descrição daquilo que ele vai fazer, daquilo que ela está buscando. Então, assim, é uma conversa que ele faz isso tudo assim de uma maneira muito fácil, muito orgânica, rápida, né? Porque você vai pegando agilidade em fazer isso. E é nesse momento dessa consultoria que você ganha cliente. Ou não, né? Tem gente que não consegue ganhar cliente, então o trabalho vai ficar mais difícil, então na hora da execução a cliente vai ficar desconfiada, fica aquele clima tenso. Então, entenda que você, no momento que está de frente para a cliente, fazendo esse primeiro passo desse processo de consultoria que vai melhorar o seu atendimento e vai levar você à valorização da sua escovação, do seu trabalho, a consultoria ela é fundamental para a gente ter um termo que fala que chama rapport, né? Você criar esse rapport, você criar essa conexão com a cliente. Sem essa conexão inicial, sem essa sua vontade de querer de fato entender o que a cliente quer e a partir disso escolher a sua técnica, fica difícil dela olhar para você como uma pessoa ou um profissional que tem valor, né? Porque quando a gente vai em algum lugar que as pessoas não nos ouvem, a gente se sente mal atendido, não é? Então, esse primeiro momento, e ele pode ser muito rápido, ele pode ser muito preciso, porque como eu falei, conforme você vai fazendo, você vai melhorar o seu atendimento, você tem que criar essa conexão com a cliente, entender a necessidade dela e, a partir disso, escolher a técnica que você vai trabalhar. Então, expliquei o seguinte para vocês, que a valorização, né? Como é que você faz para a cliente valorizar mais a sua escovação? Você precisa de um processo de atendimento. O processo de atendimento que eu estou propondo hoje para vocês tem 2 passos. O primeiro passo é você, então, fazer uma consultoria, fazer uma bela de uma avaliação, uma conversa com a cliente para você mostrar sua autoridade, para você vender esse domínio do que você... Mesmo que você não saiba muita coisa, do que você sabe, você mostra o domínio, né? Uma coisa, eu até estava conversando com a Jussiele uns tempos atrás, né? A Ju que me ajuda, né, com as mídias aqui, a respeito do trabalho dela, né? Falei assim, olha, Ju, não viaja de querer falar sobre tudo dentro do marketing digital, não
Mostra para as pessoas aquilo que você faz, né? Mostra que o que você está fazendo muito bem feito. Então, para vocês vale a mesma coisa nesse primeiro passo, nessa consultoria. É você mostrar autoridade e domínio naquilo que você faz. Você não precisa ser um mega especialista e ter 20 anos para você ter autoridade, não é isso. A autoridade, ela vem de você entender aquilo que você está fazendo e fazer muito bem, tá? E aí, quando você faz e você comunica com a cliente, você se diferencia, você se posiciona, você fala para a cliente, ó, nesse trabalho que eu vou fazer aqui, eu sei mais do que você. Eu estou aqui para te servir com o meu melhor. Só que você levanta quais são as necessidades da cliente, mostra as opções para ela, tá? E esteja presente, esteja muito, muito presente nesse atendimento, tá? E o segundo passo, qual que é? Após o trabalho realizado, você vai lá apresentar. Apresenta o seu trabalho. Então, essa hora é a hora de você vender o que você fez. Então, primeiro, você tem que checar se isso que você fez, se o trabalho que você fez está compatível com o que ela esperava. Então, lá no começo você definiu com ela, você conversou sobre se é um liso mais viradinho para dentro, a altura da franja, como que você quer esse cabelo, de volume, de forma, ondulado, para fora. Então, você verifica. Tem que ter verificação. E vou citar mais um exemplo aqui, mais uma vez o exemplo do Renato Fus. Ele termina o trabalho e ele fala para a cliente assim, olha, ele comunica para ela, olha, se você usa o cabelo, sente o cabelo, qualquer coisa, me avisa, né? Então, ele faz a pessoa lá sentir o cabelo na hora, checar, verificar se era aquilo que ela queria, mas ele ainda dá mais tempo para a pessoa falar assim, pensar e sentir o cabelo. É muito legal isso. Então, essa verificação do seu trabalho não é demérito, jamais. Eu gosto muito de falar para cliente depois do corte de cabelo, você fala, meça, puxa, joga para cá, joga para lá, veja se está conforme o que a gente combinou. Então, quando você terminou o trabalho e você apresenta isso para ela, você deixa a pessoa muito confiante de que você garante o seu resultado. Porque se tiver uma franjinha aqui, se tiver uma levantadinha de raiz a mais que você precisa fazer, isso não vai te custar, sei lá, às vezes 2 minutos, e é nesse momento que você conquista a confiança e provavelmente conquista também a fidelização dessa cliente. Então, você termina o seu trabalho, você vai fazer essa apresentação, começando pela verificação se está tudo bem, se está tudo ok, o que você fez. Aí, o outro ponto que é importante, dentro dessa apresentação de trabalho ainda, é você comunicar os benefícios daquilo que você fez, daquela, por exemplo, a sua escovação. Você pode explicar para a cliente, olha, eu fiz essa escovação aqui e essa franja, eu coloquei mais volume para abrir mais a sua expressão, para tirar esse cabelo que estava te cobrindo, né? Então, vou deixar um pouquinho mais... Quer um pouquinho de spray aqui para segurar essa franja e você ficar com o rosto mais livre? Ou ainda, olha, a escovação às vezes no começo, logo que a gente faz, ela fica com bastante volume, aí você explica, olha, ela tá com mais volume, eu fiz com mais volume mesmo, porque daqui a pouco ela vai ficar um pouco mais murcha, e aí sim você vai ter um resultado mais natural. Você tem que comunicar os benefícios. Olha, esse seu fio foi escovado com maior atenção, maior carinho. Então pode perceber que a gente não puxa, que a gente não superaquece esse fio, né? Então, qual que é o benefício daquilo que você fez para a cliente? Então você mostra o que você fez, verifica se está tudo certo, aí você mostra o benefício para ela, tá? E aí você educa a sua cliente sobre como que ela vai cuidar em casa, qual produto que ela vai usar. Então você faz nessa apresentação do trabalho uma oportunidade, inclusive, para você se colocar no dia a dia dela. Então, você vira e fala, olha, tá tudo bem, você precisa de alguma coisa, que shampoo que você está usando? Você sempre tem que aproveitar
para ver se de fato o que ela está fazendo em casa colabora para aquele cabelo que ela quer. Porque muitas vezes a pessoa deseja ter um cabelo lindo e maravilhoso e ela não sabe cuidar em casa, ou ela causa o dano em casa, né? Pior ainda quando é a própria cliente que causa esse dano. Então, esse processo de apresentação de trabalho e de finalização, ele vai fazer com que você ganhe, né, um espacinho, né, na mente da cliente quando ela estiver lavando o cabelo dela. Até lembro de uma vez uma cliente falando para mim que toda vez que ela secava o cabelo dela, ela lembrava de mim. Porque eu ensinei ela a ajustar o secador. Vocês acreditam nisso? Aí você para e pensa, tá, se a pessoa lava o cabelo dia sim, dia não, ela lembra de mim. Não é muito louco isso? Então, o processo de educação da cliente, né, você mostrar como ela faz a forma, como é que ela consegue lidar melhor com aquele frizz, como é que ela consegue mais definição do cabelo dela, como que ela seca direitinho a franja dela sem ela estragar o fio dela. Você fica na memória da pessoa ali, ó, por muito e muito tempo, quem sabe para sempre, né? Porque ela fala assim, sempre que eu faço isso eu lembro de quem me ensinou, né? Então, mesmo que seja na escovação, gente, mesmo que seja na escovação, se você aprende, né, que é o que eu considero como a base, né, do cabeleireiro integrativo, se você aprende, olha, eu entendo que esse fio tem essa necessidade, então você entende da tricologia, aí você vai lá, sabe indicar o produto certo para sua cliente, e por fim você faz aquela bela escovação, sabe finalizar e sabe instruí-la como fazer isso em casa, lavar, escolher produto, secar, né, ou finalizar, todo mundo faz o tempo todo. Todo mundo faz o tempo todo. Mas eu quero que vocês parem e pensem quantas pessoas são qualificadas para dar uma direção, né, uma opinião técnica assertiva sobre o cabelo das outras pessoas. Então, a proposta, né, do cabeleireiro integrativo, o cabeleireiro integrativo começou com esse primeiro projeto, né, que é ensinar o pessoal nessa parte de base, porque se não houver um trabalho bem feito de laboratório, se não houver uma boa indicação de produtos para cliente, todo o resto fica comprometido. Então, a cliente que tem o dano no cabelo, ela precisa de um cuidado diferente daquela que tem o cabelo natural ou o cabelo que é mais seco. O cabelo natural seco é uma coisa, o cabelo que tem química, está seco por conta da química é outra coisa. Então, entender essa dinâmica e incorporar isso no seu atendimento é impossível que a cliente não valorize o seu trabalho. Impossível. Eu te garanto que é impossível. Se você tem esse cuidado, se você tem esse entendimento, né, que eu falo sempre, ó, tricologia, cosmetologia e escovação, você consegue fazer qualquer outra especialização de tal forma que você tenha consciência do trabalho que você faz e que você vai preservar a saúde do cabelo e você vai chegar no resultado estético que ninguém consegue construir. Também, mais uma vez, citando, né, como eu estou aqui fazendo o curso agora, citando o exemplo do curso de corte. Poxa, tem técnicas que vão destruir o cabelo. Técnicas de corte que acabam com o cabelo. E por que você não vai fazer técnicas que acabam com o cabelo? Porque você entende dessa parte da tricologia, você entende que a sua matéria-prima ela pode ser prejudicada e aí isso não é sustentável a longo prazo. Então, resumindo aqui, né, para vocês, o posicionamento, vamos colocar assim, a base de conhecimento que vocês têm, somando, né, o conhecimento do cabelo, conhecimento de cosmetologia, de escovação, caminha, base. Aí você adiciona um processo de atendimento bom. Gente, as clientes elas vão atrás de você. Elas vão, você não fica correndo atrás de cliente, ao contrário, a cliente busca você, porque você fez a base, você fez a estrutura do jeito que vai fazer com que a cliente ela sinta segurança no seu atendimento, que a cliente ela te veja como um porto seguro para o cabelo dela ficar bonito, para o cabelo dela ficar saudável, tá?
Então, resumindo o nosso conteúdo de hoje, eu coloquei que você precisa desenvolver um processo de atendimento, né? Então, a cliente ela vai valorizar mais o seu trabalho de escovação se você tiver um processo de atendimento, porque o processo de atendimento ele tem que ser tanto para educar quanto para gerar posicionamento, tá? E fazer com que a cliente perceba mais valor em você. Como é que esse processo de atendimento que eu estou sugerindo? Primeiro, vocês fazerem essa parte de avaliação de consultoria muito bem feita, né? Então, você vai lá, levanta a necessidade da cliente, presta atenção no que ela está falando para você, né? Tenta ao máximo simular, né, o efeito, falar assim, como é que você quer o cabelo? Você quer o cabelo mais ondulado? Você quer o cabelo mais viradinho para fora? Você quer o cabelo mais liso com a ponta para dentro, liso com a ponta para fora? Você quer que só a parte, você quer que a parte atrás fique mais reta? Enfim, você tem N opções, né? Aqui eu ensino também as técnicas para vocês chegarem nos resultados, mas você tem que entender que a técnica por si só, né? Tipo, você tem um monte de técnica, você chega e faz a técnica do liso virado para dentro e a cliente quer o ondulado, pronto, você fez uma escova que não serviu para ela, né? Então você pega o processo de atendimento e subdivide então em consultoria, e essa consultoria você levanta todas essas informações, presta muita atenção na sua cliente e depois que você faz o serviço, você apresenta o seu trabalho. E o que é importante você apresentar no trabalho? É você, primeiro, verificar se o que você fez está de acordo com o que ela esperava. Você comunica os benefícios desse trabalho que você fez para ela, mostra por que você fez aquilo e o que isso vai ser bom para ela. E você educa a sua cliente. Educa como ela vai arrumar em casa, como é que ela vai manter, que produto que ela vai usar, tá? Então, esse é o nosso processo de atendimento que eu gostaria que vocês implementassem. Por quê? Seguindo essa lógica, a sua escovação não vai ser uma escovação. A sua escovação vai ser sempre um processo onde a pessoa ela sente que ela vai aprender, ela sente que você tem segurança naquilo, aumenta a autoridade, aumenta a confiança. E esse é o ciclo que gera valor, beleza? Quero agradecer muito, muito a todo mundo que assistiu e um beijo grande, um ótimo dia, um dia abençoado para vocês. Me fui!